Olá, paz de Cristo, que a paz esteja com você nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Desde já desejo toda a sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que a luz do Senhor Deus ilumine os teus passos nesse exato momento. E eu faço esse vídeo essa tarde para a nossa meditação. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estamos seguindo a Jesus? Ou estamos seguindo os passos de alguém que fala o nome de Jesus e diz que tem que ser daquele jeito? E que se não for daquele jeito, você está desobedecendo a Deus, você está fazendo as coisas que não são do agrado de Deus, que você está em desobediência, e por aí vai, né? E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que nós precisamos servir um Deus que não está dentro de uma caixinha, não. Nós estamos servindo, muitos estão servindo a um Deus que parece que está dentro de uma caixinha ou que vive dentro de um templo de pedra. Que se Deus não estiver ali, que se eu não me esforçar para ir lá, Ele não vai me ouvir. Nós podemos ver o Novo Testamento todinho, o Evangelho de Jesus é totalmente diferente do que é falado hoje em dia. Então, meus amados irmãos, hoje, cada vez que a gente olha, cada ano que passam, pior fica a situação do povo de Deus, que chama o nome de Deus, que fala o nome de Jesus, né? Onde você passa é tanto lugar falando o nome dele, professando o nome dele. E verdadeiramente, às vezes fico me perguntando que as pessoas lutam, se degladiam tanto dentro da igreja para tanta coisa, entendeu? E eu vi que Jesus não fez essas coisas quando estava em carne aqui, andando, apregoando a palavra, andando com seus discípulos. A gente não via um Jesus que estava dentro de templo de pedra, brigando por cargo, brigando por nomes, né? Brigando para pregar. Hoje em dia, se você não for reconhecido, se você não for convidado para pregar em algum lugar, sabe? Então, hoje o evangelho assim está mais empresarial, né, do que propagar verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Porque se nós lermos o Novo Testamento e podemos abordar, nós vemos que a manifestação de Deus através de Cristo Jesus é totalmente diferente do que a gente vê hoje. O que a gente mais vê hoje é movimentos em nome de Jesus para arrecadar dinheiro, né? Para ganhar almas, para fazer movimento, para realizar curas em estádios, em ginásios. Está cheio de lugar assim. E que se hoje não der muita gente na igreja, se uma igreja não tiver lotada, o cara não quer pregar, o cara não, só se tiver uma certa quantia para poder pregar a palavra de Deus. Então você vê hoje como é que as coisas estão. Hoje, para falar de Jesus, hoje tem que pagar. Para louvar o nome do Senhor, para cantar em tal lugar, tem que pagar. Que se não pagar, não tem evento, não tem adoração, não tem nada. Então, para você ver como as coisas estão totalmente invertidas, né? Hoje está complicado, As pessoas servirem a Deus hoje estão totalmente presas, acorrentadas pelo sistema religioso.
Foi feita uma lavagem cerebral tão grande na cabeça do povo evangélico, que fala que é dono da razão, que fala tudo que é em nome de Jesus, como se conhecesse totalmente a Jesus, que se a igreja conhecesse verdadeiramente a Jesus, nós não estaríamos do jeito que está hoje. O escândalo que é as igrejas, os líderes religiosos, um absurdo. Hoje, por isso que as pessoas hoje, quando falam aí para a igreja, as pessoas imediatamente torcem o nariz, não querem saber mais. Por quê? Né? Aonde foi que Jesus errou? Aonde foi que Deus errou? Em nada. Deus não errou em nada, nunca errou e nunca vai errar. O problema é que quando se entra a religião dentro da igreja, quando entra sistema, quando programam as coisas, quando deixa tudo arrumadinho para Jesus, é que começa as coisas a ficar desse jeito. Quando começa a pedir um político para a igreja, quando começa a eleger alguém para cuidar dos interesses da igreja, a igreja se torna uma igreja desviada, que não tem o Espírito Santo, que não anda pelo Espírito e que desobedece a Deus todos os dias. Então hoje ficou difícil, ficou inviável hoje em dia você entrar dentro de uma igreja, dentro de um templo para assistir um culto, porque só se fala coisas dos seus próprios interesses, usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para se promover, para se beneficiar. E as pessoas hoje, quando falam igreja, não querem ir mais, porque o pastor, em vez de ser usado por Deus para libertar vidas, para dar um bem-estar para o seu povo, não. Cria um monte de parafernália dentro da igreja, escraviza, usa a Bíblia para escravizar as pessoas, para demonizar. Até o nome de Jesus é demonizado dentro das igrejas. É um Jesus que odeia todo mundo, é um Jesus que tal coisa ele não vai perdoar, que se usar tal roupa não vai para o céu, que se usar tal roupa Deus não se agrada, que se usar não sei o que, Deus não está com você, e fica criando um monte de coisa, que se você não der oferta, se você não der dízimo, você vai ser amaldiçoado, que se você deixar de ser dizimista, as coisas vão dar errado para você. Então, é um tipo de feiticeiro que existe dentro das igrejas, é uma feitiçaria pior daquele que pratica aquela religião lá fora, que são guardados por Deus, protegidos pelo Senhor. Mas a igreja que tanto prega que os que estão de fora são feiticeiros, que praticam umbanda, está no inferno, mas se esqueceram que eles praticam as piores feitiçarias dentro da própria igreja, que praticam contra o seu próprio semelhante, e usam a Bíblia para aprisionar as pessoas, usam a lei de Moisés, usam Abraão, usa todo mundo, usa Malaquias, usa todos os artifícios e artimanha que possa existir no Velho Testamento para aprisionar pessoas. É por isso que fica difícil você ficar numa igreja hoje em dia, é por isso que as pessoas estão deixando de congregar nas igrejas, deixando de ir para os cultos, por causa de certas manias, de certas coisas que você acaba classificando dentro da igreja. O local tal é esse nome aqui, que é para adorar a Deus. Olha, venha para o culto para adorar a Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus disse que é para adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. Olha, que se você deixar de ir para o culto, você está desobedecendo. Olha, que se você não sei o quê. Sabe? Quantas pessoas passaram a vida dentro da igreja, servindo, ajudando o pastor, ajudando pessoas, e se decepcionaram como são tratados, como foram tratados. Que quando alguém comete um erro, uma falha dentro da igreja, não tem homens com responsabilidade para guardar aquilo, para ser uma pessoa que cuida, que seja
uma pessoa que acolhe e que está disposto a ajudar aquela pessoa a melhorar, a se levantar, mas não. Elas usam os seus erros para amedrontar as outras pessoas. E quando você pensar que não, seu nome está na boca de todas as pessoas dentro da igreja. E elas agem como se isso fosse normal, sabe? Depois elas querem ser veneradas. Elas querem que as pessoas estejam ali debaixo dos seus pés, ou adorando, que se sair você vai ser amaldiçoado. Não tem passagem na Bíblia onde Jesus amaldiçoou alguém porque se afastou dele, ou que se afastou da igreja. Jesus diz: abençoai aqueles que vos maldizem. Mas hoje, o que mais tem é pastor amaldiçoando de púlpito as pessoas, que se não concordarem com elas, são tratadas como um lixo. Então sai da minha igreja, sai não sei da onde. As pessoas pensam que porque tem tal conhecimento, pensa que qualquer pessoa é leiga, é tola, é besta, e não lê a Bíblia. Aquele que pregou tanto contra o sistema, que pregou tanto contra a religião, que xingou os outros de religiosos, ela se torna uma religiosa e nem percebe que está sendo. Nem percebe que está sendo uma religiosa, uma pessoa religiosa. Faz questão de dizer que está no púlpito, faz questão de dizer: agora eu tenho um ministério. Ora, você não tinha antes? Quando Jesus te chamou, te batizou com o Espírito Santo dele, te encheu de graça, de amor no teu coração. A partir do momento que você é chamado por Jesus, automaticamente você já anuncia o Evangelho, mas não só por palavras, não só por gesto, mas por obras também, pelo meu viver, pelo meu praticar. Porque falar de Jesus não é só com a boca, não. Eu tenho que praticar as mesmas obras de Jesus. Mas na minha igreja, eu tenho uma placa. Seja onde for, eu apelidei aquele nome. Isso aqui é um nome tal, que é para Jesus. Então a gente acaba santificando certas coisas que Jesus não está preocupado. Tem gente que santifica a caixa de som, santifica o microfone, santifica um monte de coisa. Mas a língua não é santificada, o coração não é santificado. Entendeu? Fala mal do seu irmão, fala mal de todo mundo. E acaba sendo aquela pessoa tóxica, que as pessoas não aguentam nem ficar perto. Mas a gente tem que amar, mas não concordar com elas. Então a gente precisa pedir de Deus para nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas não é aquele que está lá, está no bar, que está fumando, que essa palavra aí não é só para ele, não. É para os que estão dentro da igreja também. Jesus falou isso para os judeus. E os judeus eram desses que seguiam a lei de Moisés à risca. Que para ele ou é Abraão ou é Moisés. Assim como tem muita igreja aí que está agarrada aos pés de Abraão, está agarrada aos pés de Moisés, e que não larga a tradição, que não larga a religião, que não larga o sistema do Velho Testamento por nada. É engraçado. As pessoas adoram mais a Moisés do que Jesus. Adoram Jesus, falam de Jesus, mas praticam as leis de Moisés. Você anda nas igrejas, o que mais tem aí é o púlpito. O altar está cheio de bandeira de Israel, está cheio de candelabro, está cheio de monte de traço, de tralha, que para Jesus não serve de nada. Querem ser israelita, querem ser judeus, e querem falar como um judeu. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Jesus não mandou ninguém andar com bandeira de Israel dentro de igreja, não mandou fazer nada disso. Jesus mandou amar o próximo. Jesus mandou andar em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, e ser misericordioso com o próximo. O culto a Deus é com o próximo. O culto a Deus não é eu estar batendo carteirinha todo dia na igreja, não. Quem te falou que por tu ir para a igreja e passar horas na igreja resolve o teu problema? Que Deus está sagrado porque tu está dentro da casa de Deus. Que não é casa de Deus coisa nenhuma. Então você chega por aí falando de amor no púlpito: olha, Deus é amor. Mas você não age com amor.
você não age com amor, você age com interesse. Quem ama, cuida. Quem ama não anda falando mal do seu próximo. Quem ama não anda falando mal da sua ovelha. Não fica espalhando mentiras sobre aquela pessoa. E mesmo se ela tiver caído, quem é você para espalhar erro das pessoas? Então, a culpa não é do Evangelho, a culpa não é de Jesus, não. A culpa é tua mesmo. A culpa é sua, religioso, que se preocupa em se vai dar gente no teu culto. Que se preocupa quantas pessoas vai vir. E Jesus não está preocupado com quantidade de gente dentro da tua igreja, não. É quantitativa, não é quantidade de pessoas, não. Porque uma multidão estava atrás de Jesus depois que ele multiplicou os pães. E depois que ele, em certo lugar, ele viu aquela multidão vindo diante dele, o cercou para querer fazê-lo ele de rei. Eles queriam fazer Jesus de rei. Jesus, percebendo, disse a ele: verdade vos digo que vós estáis aqui não por causa da palavra que eu disse para vocês, mas porque vocês viram a multiplicação dos pães. E ele diz: trabalhai não pela comida, mas trabalhai pela comida que não perece. Então as pessoas hoje querem milagres, querem que Jesus faça um monte de coisas. As pessoas são preocupadas em ver se Jesus vai curar ou não. Isso faz movimento, tem um monte de crente sendo enganado pelo diabo. Não é isso que vocês querem? Movimento, cura para lá, cura para cá, cura para lá, como se isso fosse um sinônimo que Jesus está operando, que Jesus está fazendo grandes coisas. Saiba que o principal ministério de Jesus na terra não foi baseado em cura, não foi trazer cura para todo mundo, não. Ele veio trazer a vida eterna, ele veio trazer salvação. A cura divina, que pessoas que foram curadas por ele ali, foi só uns detalhes. Porque a maioria das pessoas que estavam enfermas ali, depois morreram. Ele ressuscitou a Lázaro, curou um enfermo ali, limpou o leproso ali, mas que futuramente poderiam ter outra enfermidade futuramente, porque somos humanos e um dia vamos morrer. Mas Jesus veio trazer o reino de Deus e a salvação eterna para nós. Mas um bando de crente tapado vão atrás de um monte de profeta aí, de pastores aí, para querer que Deus fale com eles. Tem um monte aí na internet, tem um monte aí agora pedindo para Deus falar com ele. Então, para você ver como é que a coisa está. E as pessoas não querem ouvir esse tipo de pregação, não. Elas querem estar onde está o poder de Deus. Então, tem que ter algum guru em nome de Jesus para as pessoas acreditarem que Jesus está falando. Jesus não está dentro de ti, não. Jesus não fala contigo. Não estou dizendo que Jesus não possa usar alguém. Mas o diabo também, nos últimos dias, o apóstolo Paulo disse que o Espírito, aleluia, ele mandou que a gente fizesse prova dos Espíritos, porque muitos anticristos sairiam do meio de nós. Não é esse ensino escatológico, mentiroso, diabólico, que essas faculdades de teologia inventaram aí, mentirosas, que tentam acertar a volta de Jesus, que tudo diz que olha, que vai ter uma tribulação, depois vai vir a segunda, e a pós-tribulação, e a pré-tribulação. Eu não caio nesse golpe, não. Porque Jesus disse aos discípulos, antes de subir, de ser assunto aos céus, ele disse, quando os discípulos perguntaram: mestre, será este o tempo que Israel será restaurado? E Jesus disse, foi bem enfático e disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pela sua própria e exclusiva autoridade. Então não compete a pastor, a mestre, a professor de teologia, nenhum no mundo a fazer isso. Então as pessoas estão preocupadas com isso aí.
As pessoas estão preocupadas com isso. Não pode ver um terremotozinho, Jesus está voltando. Então, você precisa se preocupar em saber se você está agradando a Deus ou não. Você precisa fazer uma autorreflexão em você e perguntar: Senhor, eu estou cumprindo com o meu papel contigo? Eu estou amando o próximo? Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é eu estar frequentando a igreja toda segunda, toda quinta, todo sábado, porque isso aí desde o século XVI que é praticado. Desde a época do protestantismo que isso é praticado. Assim como os católicos também fazem, a igreja evangélica faz do mesmo jeito. Então, você ir passar os 7 dias dentro da igreja dizendo que é para Jesus, é para você mesmo, é para o teu pastor que tu faz isso aí. Porque o Evangelho de Cristo é aquela parábola lá do bom samaritano. Aquele é o culto que Jesus quer. Esse é o Evangelho. E a Bíblia não, e ali na parábola não está dizendo que Jesus fez tudo aquilo que aconteceu foi dentro de uma igreja. No caminho de Samaria, certo homem estava caído, que ele foi machucado por certas pessoas, certos homens ali que o machucaram. E Jesus foi bem enfático. Um sacerdote, um levita, né? Aqueles a quem era o venerado, que gostavam de aparecer, né? Que externamente, eu que sou autoridade, eu que sou pastor, eu que sou profeta, eu que sou mestre, eu que sou reverendo, eu que sou bispo, eu que sou apóstolo. Era desses aí que Jesus estava falando. Desses que só se preocupam com exterioridade. Desses que se preocupam só em aparecer. Esses aí que gostam de ganhar dinheiro usando o nome de Jesus. Mas quando viu aquele pobre coitado caído no chão, com as suas feridas, machucado, passou de largo. Passou de largo porque isso não fazia parte da pauta de um sacerdote que está preocupado em poder, política. Jesus, o nome Jesus, o Evangelho de Jesus, verdadeiramente não dá dinheiro, não deixa ninguém rico. O verdadeiro Evangelho, aquilo que é pregado por amor mesmo. Agora, esses que andam pregando aí, usando o nome de Jesus, isso aí nunca foi Evangelho. Eles tiram as partes da Bíblia onde é interessante para eles. Mas o Evangelho não é esse aí que é fazendo tantas maravilhas, que é o Evangelho, não. O Evangelho é prática. O Evangelho é eu me preocupando com o próximo, é eu acolhendo o meu próximo em amor. Não estou dizendo que os apóstolos não faziam milagres, eles faziam milagres. Mas para cumprir a palavra de Jesus, que esses sinais seguiriam aos que creem. E isso são dons adicionados na tua vida no ministério. Mas a pauta importante do Evangelho não é você sair curando, você sair estendendo a mão para todo mundo, não. É você pregar a palavra de Deus e cuidar mesmo. Acolher em amor, em misericórdia, perdoar, tratar bem o teu próximo. Sabe? Mas as pessoas dizem assim: mas eu prego para tanta gente. Eu já preguei para tanta gente aí que eu já preguei na grande circular todinha. E já vi pessoas se convertendo através de uma pregação minha. E eu nem sei para que igreja ela foi. Mas a gente se preocupa com tanta coisa. Jesus disse que a gente tem que semear a palavra. E quem dá o crescimento é o Senhor. Não depende de ti. Tu só se dispõe a fazer e Jesus vai fazer o resto. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem movimento. As pessoas querem bagunça na igreja. Querem jogo de luz. Querem um monte de coisas.
mas não quer amar o próximo, não quer suportar o próximo em amor, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Então Jesus Cristo precisa ser vivido aqui dentro, interiormente e não exterior. Então esse evangelho que as pessoas estão pregando hoje é só exterior. Venham para a igreja fulana de tal, e o homem de Deus estará lá hoje revelando curas divinas. Não é assim? Pois é. É assim que está o engano. Eu tenho entrado em muitos ministérios, ajudei algumas igrejas e tirei a conclusão que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus não ensinou essas coisas que são ensinadas nas igrejas. Infelizmente, esse cristianismo de agora, desses tempos atuais, não é o evangelho que Jesus ensinou. É um cristianismo, é uma mistura de carne de porco com tudo que não presta dentro. E quando você vai frequentar uma igreja dessa, eles ensinam que você tem que ser contra o mundo, que você não pode, que você não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas dentro da igreja está pior. Eles te confinam a tanta coisa, eles te reprimem a tanta coisa usando a Bíblia, que as pessoas não aguentam. Não aguentam e saem, porque fica oprimido dentro daquele aquário, aquele aquário evangélico, e as pessoas não aguentam, desistem, não são firmados, porque eles pregam a liberdade em Jesus, que não é a liberdade em Jesus. A liberdade de Jesus é o Espírito Santo. É igual o vento, quando você está andando, você sente o vento pegando em você, aliviando, passando sobre o seu corpo todo, né, e refrigera o seu corpo. A mesma coisa é Jesus. A mesma coisa é o Evangelho. Agora, essa palavra pregada aí por falsos profetas, falsos mestres, um monte que está na internet aí, querendo aparecer, não dê ouvido. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Não dê ouvido à voz desses falsos mestres, enganadores, que falam de Jesus, mas defendem a placa da sua igreja com unhas e dentes, não defendem o Evangelho. Já ficaram ricos, já ficaram milionários usando o nome de Jesus Cristo. E eu não tenho templo de pedra. Aonde eu chegar, qualquer pessoa que eu ficar do lado, é a igreja, é o culto. Aonde eu conversar com alguém, e conversar simplesmente, tranquilamente, sem religião, sem templo de pedra, sem batismo em águas, sem cerimônia, sem um monte de bugiganga que vocês inventaram dentro das igrejas aí, que se servisse de alguma coisa, a igreja não estaria um brinco, estaria uma beleza. Mas não. Quanto mais tradição, quanto mais cultura de 4.000 anos atrás para vocês, melhores. Coisas que não servem para o Evangelho. Se servisse para o Evangelho, Jesus não teria vindo cumprir a lei. Se servisse para Jesus, o templo de pedra, ele estaria lá até hoje. E quando Jesus estava andando, cumprindo o seu ministério, ele não fez nem questão. Ele quase não cita Templo de Salomão, ele não fala nada. E toda vez que ele aparece em frente de um templo, ele diz aos fariseus: derrubar este templo, em 3 dias eu levantarei. Em 3 dias eu reconstruirei. Ou seja, aquele povo era um povo tão idólatra, fanático por aquele templo. Era tão santo que não era qualquer pessoa que entrava. E ele foi destruído. Quando Jesus morreu, entregou o seu espírito, a palavra diz
que o véu se rasgou em dois. Justamente porque hoje andar com Cristo é em espírito, em verdade, é andar em graça, é andar em amor aqui dentro. Não é mais em templo de pedra, meu querido. Você faz questão de estar todo dia no templo de pedra para estar em comunhão com Deus. Ah, eu tenho que ir para o culto porque eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. É mesmo? Não é só com os teus irmãos dentro da igreja que tu tem que ter comunhão, não. Tu tem que ter comunhão com todos. Todos. Jesus, na cruz, ele morreu por todos. Ele amou todos. E não adianta